sou cenógrafa. Eu conheci o Nico nesse último trabalho que a gente fez, que foi Jezabel, que eu acho que foi o trabalho que mais teve computação gráfica de todas as séries que eu fiz, minissérie, novela de época. Acho que entrou de tudo nessa série, né? Porque eu acho que a gente tem computação gráfica de A a Z nessa minissérie. E aí eu conheci o Nico, e a gente foi super parceiro, porque ele, coitado, ele se dava mais mal do que eu, porque como eu tinha prazo, o meu era físico, e eu ainda dependia do pessoal de Marrocos, que o pessoal de Marrocos foi maravilhoso, foram super solícitos, mas tinha coisa que realmente a gente não tinha tempo físico para fazer. E aí acabava sobrando pro Nico. Acabava sobrando para pós, não tinha jeito. Agora, Nico, fala um pouquinho de você para a gente começar a falar sobre. Bom, sou o Nico Castilho. O pessoal me conhece aqui mais no mercado de São Paulo. Eu sempre trabalhei mais com publicidade, supervisor de efeitos no set de filmagem e faço a supervisão de equipe de composição, de 3D. E falando um pouquinho desse projeto aí da Jezabel, que a Aninha citou, realmente foi um projeto, assim, pelo menos para mim, foi o maior projeto que eu já participei em termos de supervisão de efeitos, de composição, porque eu fiz a supervisão no set de filmagem em São Paulo, no set de filmagem no Marrocos. E a gente tá lá para isso, para meio que jogar junto mesmo com a cenografia, jogar junto com a arte, é um complementando o outro. Então, a nossa parte é assim, o que faltar da cenografia, a gente vai completar com a computação gráfica. E a gente tentar entrar sempre, eu e a Aninha, a gente conversava muito, né, lá em Marrocos, para a gente tentar resolver as coisas com uma certa... Antecedência, um pouquinho, para a gente poder antecipar um Pra gente pouquinho. eu consegui me armar sabendo que eu ia ter que completar, e a Ana também tentando ajudar ao máximo fisicamente no set de filmagem. Então, eu acho que vale sim, eu acho que essa parceria nos projetos é fundamental. Eu acho Eu que em todas acho, as áreas, né? eu acho que cada vez mais essa parceria vai ficar mais 100%, porque eu acho que a computação gráfica está entrando muito na cenografia. Em filme já entrava muito, agora está entrando muito em novela e minissérie. Então, acho que é uma coisa que é futuro. Eu acho que o futuro, de repente, daqui a pouco a gente está fazendo o cenário praticamente todo em croma. E aí só faz. Porque a gente tem que fazer os. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que a gente sempre tem que ter esse primeiro plano real, porque sempre vocês me pedem uma coisa real de primeiro plano, ou fundo mais próximo que a pessoa tiver de alguma uma coisa que estiver manuseando e não sei o quê, que essas coisas têm que ser real, porque para fazer na CG é computação gráfica, tá, gente? Na CG não fica tão legal. Então eu queria que você explicasse um pouquinho isso para as pessoas poderem entender por que a gente sempre tem que ter esse primeiro plano real. Eu acho que é legal assim, isso uma opinião acaba sendo pessoal, mas conversando com nesses muitos anos de estrada, aí a gente vai conversando com muita gente. Esse primeiro plano, ou seja, essa primeira o primeiro cenário que a gente pede é justamente porque, embora você tenha a computação gráfica, ela tenha evoluído muito, eu acho que é legal você ter o contato real, físico da pessoa ali naquele cenário. Então, fica muito mais verossímil a cena, fica muito mais legal pro trabalho. Então, você faz uma complementação de cenário do que em si só, de repente, colocar o cara num croma ali e fazer. Isso funciona bem. Tá aí o cinema, eu não posso nem falar nada em Né? relação, porque tem muita coisa. Se você pegar os últimos filmes de herói, essas coisas, os caras filmam tudo em croma, mas mesmo assim tem aquele contato da rua ou da superfície onde eles estão, sempre tem essa parte da cenografia, eu acho que para deixar um pouquinho mais próximo da realidade.
Porque você pode ter uma coisa 100% boa, claro que pode. Você pode chegar num nível de 3D absurdo, assim, que realmente você não sabe o que é real e o que é 3D. Mas eu acho Com o que tempo a gente faz tudo, né? exato, exato. A gente cai. Esse é um outro ponto que eu ia chegar. Então a gente cai muito assim. Eu particularmente gosto muito da parte da cenografia junto, porque eu acho que ali você tem a referência do real e você complementa aquilo com 3D, ou seja, para você deixar a cena muito mais crível, é muito, vamos dizer assim, muito mais fácil o caminho. Mas Uhum. isso, por isso que eu digo que é uma opinião pessoal. Eu gosto muito dessa parte de cenográfica, de você poder utilizar isso na filmagem e você complementar cenário. Eu acho que isso aí funciona demais, assim. Eu gosto muito de estudar isso também, porque assim, quanto mais a gente sabe do trabalho de vocês, mais a gente consegue ajudar e mais a gente consegue dividir para ficar um melhor resultado. Porque se eu entendo, eu não preciso saber fazer o 3D, mas eu preciso entender como você usa a computação dentro daquilo que eu estou fazendo, porque para poder te ajudar. Como a luz, como várias outras coisas. Se eu não entender nada, eu não consigo fazer uma coisa que dê um bom resultado, porque eu não consigo, eu não tenho experiência para poder fazer aquilo. Se eu consigo entender o que você faz, eu consigo fazer uma coisa que vai ficar muito melhor, porque eu sei aonde você pode interferir, aonde você pode entrar, e a gente vai juntando as coisas. Eu fiz uma seleção de efeitos que a gente teve para você ir mais ou menos explicando, para a gente ir falando o que a gente fez, porque tem uns que foram super complexos, porque teve um que teve a minha interferência, teve a sua e teve a do efeito especial físico, né? Isso. Porque a gente não teve só o efeito especial digital, a gente teve o físico, a cenografia e o digital. Então a gente teve que ser um teve que ter muita comunhão, muito É. senso de equipe, porque senão não ia sair. E a Ah, gente tinha os tempos muito curtos, né? A gente não tinha muito tempo de gravação, 2, 3, 4 dias. Tinha de coisas complexas, a gente ia ter que gravar em 2 dias. tem Ficou uma bem pergunta, como. a Aninha da André, ela perguntou Ah, aí, orçamento ou tempo? Então, André, isso é muito relativo, porque assim, tempo a gente nunca tem. Pelo menos assim, eu estou falando, gente, em produções nacionais. é. Tá? Produções nacionais a gente tem um problema muito sério com a pré-produção. É uma coisa da qual eu brigo bastante até nos projetos, porque o pessoal esquece que a pré-produção é essencial para o projeto. Então, com isso, a gente perde tempo. Então, o cara não tem um orçamento, às vezes o orçamento dele para terminar a cena, só que ele não teve uma pré-produção boa. Então, em vez de você gastar o seu tempo deixando aquilo bonito, você gasta o seu tempo tentando remendar o que foi feito. Feito. Então, às vezes, Exatamente. o orçamento e tempo, porque o tempo é difícil. É, dificilmente você pega um projeto que realmente, isso eu estou falando de pós-produção, tá, gente? Dificilmente você pega um projeto que você tem um tempo tranquilo para você trabalhar na pós. Por quê? Porque a pós-produção é o gargalo do projeto. Depois que foi feito tudo, você filmou tudo, rodou tudo, ou seja, o que saiu de bom ou ruim, o gargalo é na pós-produção. Então, a gente sempre acaba brigando por esses prazos para a gente conseguir um prazo maior para o trabalho ser feito. E uma coisa que eu falo também é assim, que as pessoas não. As pessoas acham que a pré-produção é gastar um tempo e um dinheiro que não se vê. É igual fazer tubulação por debaixo da terra, que ninguém vê. Mas lá na frente, isso faz uma diferença É enorme, absurdo. muito grande para tudo e para todos. Se a gente tiver uma pré-produção, a gente consegue fazer tudo num cronograma bom para todo mundo. Mas a gente não tem essa cultura. Não tem.
É uma das minhas brigas aqui, Aninha, eternas. Com os produtores, com as produtoras. Então, sempre quando me chamam para algum projeto, a primeira coisa que eu pergunto é assim, pô, e a pré-produção? Quando vai começar a pré-produção? Porque, embora eu seja da pós, a nossa participação na pré-produção é fundamental, por conta do seguinte, você vê no roteiro, tem uma cena de efeitos, você tem que chamar o cara de efeitos e perguntar, e aí, quanto tempo eu gasto para fazer essa cena? Como eu vou fazer essa cena? Então você tem que chegar na hora da filmagem com isso muito bem mastigado, porque são cenas complexas. Ih, caiu? Não, só deu uma travadinha. Tadinha. Nós tivemos um exemplo nesse Jezabel mesmo, os estúdios, na reta final do estúdio em São Paulo, que foi só croma para as guerras. Então a gente conversou muito sobre aquelas guerras antes. Porque se a gente chegasse ali na hora para filmar aquilo, é uma loucura, porque você tem 100 figurantes ali dentro de um estúdio, só de croma, com cavalo, areia. Então, tem que ter. A pré-produção é fundamental para o projeto. Uhum. Deixa eu te botar, peraí, deixa eu botar aqui um. Tauan, é Guerra do Léo. É, a Guerra do Léo, Foram exatamente. as 3. É. Aqui, ó, eu não sei se dá pra vocês verem, porque fica tudo. Ai, peraí, eu comecei pelo último. Aqui a gente tem duas sequências, eu não sei se tá dando pra você ver aí. Uma sequência é a do corvo, que esse corvo deu um trabalhão, porque tinha corvo, não tinha corvo, vai ter o corvo não pode filmar com corvo em Marrocos, até que no final sobrou o corvo inteiro para você. Exato. E a outra é da carruagem de fogo, que é o que vocês tiveram que modelar toda a carruagem para depois colocar o fogo, foi gravado com ele sozinho, sem nada, são duas sequências de modelagem praticamente, né? Essa sequência, por exemplo, do corvo, realmente aconteceu essa história, ia ter um corvo, depois não tinham achado mais esse corvo, aí no Brasil tinha um corvo, mas não tinham liberado o corvo para filmar, então acabou que nós decidimos que ele ia ser em 3D, então o corvo que aparece, ele é totalmente 3D, então foi feita a cena normalmente, ele até pousa numa janela, e tem a parte dos corvos que estão voando no deserto. Então, esse sobrevoo dele, nós fizemos com drone, e em cima dessa cena com o drone, a gente posicionou os corvos em 3D para fazer esse mesmo percurso. O drone deu uma adiantada, né, nesses takes assim, né? Sem o drone, sem condições de fazer. O drone... Para mim é um martírio o drone, porque ele mostra a alma. Entendeu? Quando ele sobe, ele vai mostrando tudo. Então, dependendo do take, você tem que olhar até o infinito para ver se não tem nada ruim do infinito. Então, a gente mesmo assim, né, nós mexemos em muita coisa ao redor desse deserto, entendeu? Poxa! Muita coisa, teve muita. Então, mais uma vez, esse projeto foi gigante, teve muita intervenção de pós-produção. Muito, muito, muito. Essa carruagem de fogo também ficou muito legal, essa sequência. A carruagem ela é full CG, então o que aconteceu nessa cena foi só que nós filmamos o ator com o guindaste, então ele foi içado com o guindaste, então nós tínhamos câmeras embaixo, e uma câmera também foi içada junto com ele. Foi até, nós içamos o câmera, o Rock entrou nessa aí. O Rock? Içamos o Rock, aquele tamanho dele. Que é pequenininho, mion, tipo subiu junto com o guindaste. E depois nós tivemos a intervenção em full CG, que foi da carruagem, rodeando ele, pegando fogo. Uma cena bem legal de ser feita também. A Roberta. Oi, Roberta, quanto tempo? Aqui tem uma outra sequência, que é a sequência Da água abrindo o mar. Da água abrindo. Que vocês sempre falam um pouco que água é uma coisa bem complicada de fazer, né? Sim,
sim. No CG, é, quando você tem esses elementos, água, fogo, ou algumas partículas, poeira, essas coisas, sempre o mais complicado do 3D, para você conseguir chegar perto do real. Então é sempre um trabalho bem demorado, um trabalho bem detalhista, é um trabalho que esse aí sim exige que as pessoas cumpram o prazo que ele é necessário para ficar bom. Então essa cena a gente conseguiu, foi uma das cenas que eu mais gosto, inclusive, por conta dessa água que eu achei que ficou muito bem feito, ficou bem legal o trabalho. Então aqui né, na parte esquerda vocês estão vendo que é um chroma, então a gente É. é o seguinte, galera, para vocês entenderem, a gente estava no meio do deserto, realmente havia um rio, mas ele estava seco, não existia água naquele lugar. Então essa parte de croma, onde está, que os atores iam passar na frente, é onde a gente aplicou a água. Então nós aplicamos a água toda onde não havia, e conforme os atores iam andando, esse rio se abriu e ele formou essa onda, essa parede de água que fica do lado esquerdo dos atores. Essa cena eu achei que ficou bem legal. Eu curti. Ficou muito boa essa sequência. Aliás, todas as sequências ficaram. Eu acho que, assim, vocês fizeram muitos milagres, porque as sequências ficaram muito boas e vocês tiveram muito pouco tempo para fazer essas sequências. Sim, Aí, foi. aí tem a parte do desmoronamento, que na primeira foto é o palácio que existia lá, a Sim, murada que existia em Marrocos. Na segunda é o efeito que vocês fizeram desmoronando. E no close a gente tem um muro cenográfico. Então essa aí foi uma junção minha e sua para a gente poder ter o efeito total do... Que é aquela coisa, o que cai é o real para poder ter mais veracidade. isso, exatamente isso. Essa cena, inclusive, teve a parte da cenografia, você fez um muro caindo, tivemos também o efeito prático, o físico, que foi toda essa poeira caindo por cima deles, ou seja, tinha uma traquitana segurando Uhum. essa poeira para derrubar em cima dos atores, para dar essa impressão que realmente estava caindo as pedras e estava caindo a poeira em cima deles. E junto com o trabalho de CG que quando dava esses planos abertos, você vê toda a muralha caindo, né? Ela é full CG. Aí a gente teve o seu, o meu e o efeito especial físico, né? Também. E era tudo take único, porque não tinha dois muros, não dava tempo de remontar para poder fazer a regravação. Da Então era poeira, assim, o que foi, tá valendo. eu acho que eu Tinha tenho jeito. essa poeira até hoje dentro do organismo. E Tanto a que outra, poeira. e a outra sequência é aquela do leão, que é assim, tá metade moldado, metade vocês usaram um dublê vestido de croma, que Sim, assim, em qualquer estúdio, eu acho que lá fora seria o cara com aqueles pitoquinho todo assim exatamente. para poder captar. Então, A gente não teve isso. Como é que foi fazer isso? a gente chama aquela roupa de motion capture, mas o motion capture, ele, como já diz o nome, ele vai capturar realmente o movimento daquele animal ou da pessoa. Uhum, Ou seja, nesse caso, a gente não precisava dessa roupa, por quê? Porque a gente só queria a ação do ator. Nós só colocamos esse dublê para realmente dar um impacto no ator, para o ator cair no chão com mais uhum. veracidade. Porque então a gente não precisava do movimento, senão o movimento corporal do dublê teria que ser do animal. Mas esse não era o caso. O caso era só para ele ter o contato no ator, para o ator realmente cair de forma real. Então ele sentiu um impacto nas costas realmente e foi para o chão. Foi até o William, coitado, ele correu quilômetros. A Tainá tá dizendo que a roupa de croma era dela e ela perdeu a É, fantasia de croma. não, pior é a gente caçando a Tainá para pedir essa roupa.
Então Porque, depois e deu sorte, porque a gente, nós, para vocês entenderem, é porque nós tivemos uma festa fantasia um mês, 20 dias antes. E a Tainá foi toda vestida de croma. Então, na hora que surgiu essa cena que tinha que fazer, todo mundo lembrou do croma da Tainá e tome de catar a Tainá para. então, eu lembro que a primeira reunião que eu tive com o pessoal, eu falei para eles, falei, olha, tudo bem, vocês querem o movimento do ator e tal, seria legal a gente ter o dublê, então, né? Com um cromo, uma roupa e tal. Aí um olhou pro outro e falou, não, mas e agora? Onde nós vamos arrumar essa roupa? Então, ah, você tem, Nico, essa roupa lá? Eu falei, não, a gente tem que produzir essa roupa. Aí, não sei quem veio e falou, olha, eu vi a tal a roupa da festa. Entendeu? Eu falei, Não, e ainda deu sorte, porque a festa foi em São Paulo e a gente estava gravando no Marrocos. Ainda deu sorte dela levar a roupa para o Marrocos. pois é, pois é. Mas foi bom porque assim, essa roupa resolveu a nossa vida lá. Você pode ver que a cena depois, pra gente colocar o leão que acertou o ator, ficou bem cravadinho. Então a intenção Ficou. é chegar no que a gente queria, que era realmente ele sentir um impacto nas costas e ele cair de verdade, né? Então na cena eu achei que ficou bem legal, assim. Ficou verossímil, né? O ator ajudou demais, né, na cena também. Aqui são cidades que complementos. É, você criou, vocês criaram a cidade toda, porque a gente só tinha locação, que era a praia. Vocês criaram toda a Fenícia. Depois vocês criaram Giliard, que é atrás do que estava queimando, que foi no primeiro capítulo, e depois uma cidade síria que também falar isso. Todas essas cidades foram totalmente CG, porque não tinha nada, absolutamente nada, era um vazio. Sim. E isso acontece bastante na computação gráfica, bastante em séries, filmes, que é realmente assim, você tem só a locação, então é filmada essa locação já no enquadramento da cena, como se fosse a cena real, e a gente faz uma intervenção em cima dessa cena, ou seja, a gente faz um match paint, que a gente chama, que é nada mais é do que uma pintura realmente do cenário, de todo o cenário. Então, quando a gente precisa de elementos 3D, nesse caso, a gente tínhamos os barcos, que eram elementos 3D, para a gente poder dar movimento nesses barcos, eles tinham a necessidade de ser 3D. Então, aí a gente tem duas técnicas. A gente tem o 2D, que é uma pintura realmente no cenário, e a gente tem os elementos 3D que a gente vai pontuando na cena. Tem até de primeiro plano nessa cena, tem uma bandeira, também que essa bandeira foi filmada em croma. Essa bandeira a gente filma em E, croma. então tem essa bandeira também. Então, Então, toda essa cidade que a gente vê ao fundo, ela é em 2D. Vocês pegam uma cidade e bota lá, exatamente. com as características que precisam ser. O caso dessa foi um artista mexicano que fez esse match paint. Ele pegou realmente todas as referências de como a gente queria a cidade, foi desenhado antes para ele, então mandada essa referência, e ele produziu toda a cidade, ou seja, isso tudo não existia. Realmente você está vendo aqui a locação é uma planície, tinha uma montanha ali, e acabou, fim da história. Deixa eu responder a Camila aqui. Camila já foi ao ar, sim. Jezebel foi ao ar pela TV Record, mas você consegue ver no YouTube. Você consegue ver. Até a parte de efeitos tem, se vocês procurarem no Vimeo, pela Mística Post, que é a empresa do Marcelo Siqueira, que foi quem me contratou para fazer a supervisão e as composições. Ele tem lá no Vimeo dele, tem a parte só de efeitos da Jezabel, que é bem legal. Vale a pena, assim, para vocês verem. Eu tirei várias imagens de lá, porque tá bem legal. Tá bem completo, tá ali da dimensão realmente dos efeitos que foram feitos, né? Dá para você entender o efeito direitinho, o que foi antes, o que foi depois, dá para entender bem mesmo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo.
consigo achar, porque eu tá tão pequenininho para mim que eu não consigo entender o que tá aí. Eu acho que é. Ah, esse aqui é o palácio. Essa é a complementação, não é? Ah, É, foi a complementação, porque a gente tinha pouca gente, aí vocês complementaram toda a cidade e ainda colorizaram ela, porque estava lá, estava muito quente, estava tudo muito pálido. Então tem, vocês deram um realce na. que entra a parte do color grade, né? Que é uma parte que é junto com toda essa parte de pós-produção, efeitos, tudo tem o color grade também, que dá esse tapa aí, que deixou filé a cena. Essa cena é legal É, porque tem uma construção mesmo física nesse lugar, que é absurdamente de bonito esse lugar. é. Mas Eu, nós fizemos todo esse palácio em cima da montanha, tudo isso é 3D que foi feito pelo pessoal da Blend do Rio de Janeiro. uhum. Essa parte do palácio, a parte de crowd, o crowd é multiplicação de pessoas, de soldados, tudo foi feito pela Blend lá do Rio, que ficou bem. Porque ficou bem legal, porque a gente tinha, gente, meia dúzia de pessoas. Essa multidão que você está vendo aí é tudo replicante, porque a gente tinha meia dúzia de gente lá. E assim, a parte onde entram as pessoas, que é um muro de entrada da cidade, esse a gente reconstituiu, porque ele estava metade destruído, aí a gente reconstituiu ele cenograficamente para poder ter sempre esse plano de fundo real, que é a entrada, a saída dos soldados, onde houve guerras e tal. Aí eu botei embaixo aqui um exemplo, que é o seguinte: o Games of Thrones gravou na mesma cidade que a gente. Só que eles deram uma paisagem completamente diferente da nossa. Então, é assim, a computação gráfica tem esse poder de pegar uma coisa real e transformar ela em várias outras coisas. Exatamente. Bom, vamos, do Game of Thrones, a gente funciona da mesma forma. Tanto a nossa produção quanto a produção do Game of Thrones funciona da mesma forma. Os caras partem de uma mesma locação, e em cima disso, a parte de CG faz o castelo ou o monumento, Brinca, né? isso que for de acordo com a arte da série, né? Então, Isso é muito legal, porque assim, uma mesma locação, quem viu games não vai saber que é a mesma cidade de Isabel. E no fundo é a mesma cidade. Só que sim, tem uma roupagem diferente, tem no muro tem umas coisas diferentes, o castelo lá em cima, que é o que mais aparece, está diferente. Então, exato. as pessoas não. Se botar um filme e outro, ninguém vai dizer que a gente gravou no mesmo lugar. Esse mesmo lugar foi filmado também, trechos do Gladiador foi filmado ali também. Também, também. Então, é isso. Porque esse lugar, essas locações de Marrocos, elas já te deixam muita vontade para você criar qualquer universo. Porque o lugar já favorece demais. É, muito. A locação, todos os lugares são lindos, dá para você filmar. Para E esse eu, tipo de série, é, e eu acho que eles foram muito inteligentes, porque eles aproveitaram isso, aproveitaram que as pessoas procuram lá. Lá, como não chove, as coisas permanecem, então eles conseguem aproveitar a construção de uma produção para outra, como a gente aproveitou, construções de produções anteriores à nossa, a gente aproveitou, deu uma modificada para o nosso enredo, mas a parte grossa física já estava lá. E como vários filmes fazem isso, a gente estava lá, a gente estava vendo dentro do castelo que desmoronou, as pessoas estavam construindo um outro pedaço de cidade, complementando aquilo que já estava lá para fazer uma outra série. Então, acho que eles foram muito inteligentes, porque eles conseguiram fazer uma Hollywood de época. exato, exato. Estão perguntando, é o Warzazat mesmo. É, quase a arte, é isso aí.